Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 3 de dezembro de 2025, finalzinho de uma manhã de quarta-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula de forma gratuita, sem ter a menor pretensão de botar matéria, tampouco fazer nenhum demérito daqueles que promoviam ideológico, político, filosófico, jurídico e até mesmo teológico pensa em sentido contrário, pois isso é democracia, como defendia o grande premier, por que não dizer, um ex-primeiro-ministro britânico, qual seja sua excelência, Winston Churchill, para quem na época fora pedagógico, se dizer que a democracia é o pior dos regimes, à exceção dos demais, ou seja, Winston Churchill estava querendo dizer que, por pior que seja o regime democrático, ele será ano-luz melhor do que os silêncios da ditadura, ato contínuo, me remontando aqui uma fala do ex-presidente da República, saber sua excelência, Dilma Rousseff, para quem preside o Banco Internacional do BRICS hoje, Dilma Rousseff, que dizia que mais vale os barulhos das revoluções ao silêncio da ditadura, exatamente referendando essa fala do ex-primeiro-ministro britânico, a saber, Winston Churchill. Mas para você que está chegando agora e não conhece o propósito do presente canal, desde já informo com tudo no ponto que o propósito do presente canal consiste em 3D, não à toa, cuja pela plataforma diariamente você terá a ímpar oportunidade de assistir vídeo aula com este que estávamos a falar, que é um advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão, atuante nas mais diversas e complexas áreas do direito público e privado no âmbito da justiça comum estadual e federal há mais de 17 anos. Mas no Bojo Presente Canal, na plataforma 1, você tem a ímpar oportunidade de me ver falar sobre diversas temáticas, dentre elas a cobertura da morte do saudoso Papa Francisco, a sucessão do atual Papa de origem norte-americana, com apenas hoje 70 anos de idade, quando se elegera, tinha 69, a saber, o digníssimo Papa, Sua Santidade Leão XIV, que acabara de chegar de sua primeira viagem internacional, notadamente para o berço do cristianismo, que é a Turquia, onde também lá na ilha de Patmos, Cristo Jesus abriu o terceiro céu para o seu querido apóstolo João e pedira para o mesmo escrever 7 cartas escatológicas dirigidas aos 7 anjos da igreja, dentre elas Laodiceia, só reprimenda, e do outro lado Filadélfia, só elogios, remontando e comprovando que Filadélfia deve ser o exemplo de igreja para todos os cristãos ortodoxos, no mínimo, precisam ou devem ser. Mas o Papa, em sua primeira viagem internacional, seu papado, como bispo de Roma, visitara diversas matrizes religiosas, notadamente muçulmanas, na região da Turquia, onde se dera, e fora criada a igreja primitiva por Barnabé, Paulo de Tarso e Pedro. Mas no Bojo Presente Canal você me vê falar também sobre a DPF 779 do Instituto de Legítima Defesa da Honra, onde o Supremo Tribunal Federal disse ser inconstitucional o Instituto da Legítima Defesa da Honra, notadamente nos crimes de feminicídio, que hoje está crescendo e em voga no país. E também será hoje objeto de um subtítulo, onde irei falar dos contornos e alcances dessa DPF 779 de idos de 2023, onde o Supremo Tribunal Federal disse ser inconstitucional o Instituto da Legítima da Honra, que é aquele instituto utilizado por advogados criminalistas que defende maridos, maridos que mataram companheiras, namoradas, alegando ciúme e traição, e o Supremo pacificara a dada temática no sentido de dizer ser inconstitucional o uso de dado instituto com a premissa de que agira em legítima defesa, pois nada justifica, nada justifica esse índice odioso e alarmante de violência. Mas no Bojo Presente Canal,
Você me vê falar também aí da ação penal 2668, onde o Supremo Tribunal Federal condenara o ex-presidente da República e seus correligionários General Heleno, Garnier, Braga Neto, Anderson Torres, por atentado no dia 8 de janeiro a 2023, os três poderes, onde colocaram o general Braga Neto preso preventivamente, o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, também, e o ex-presidente estava aí gozando de uma prisão domiciliar. E na última semana foram Alexandre de Moraes, que é o relator da primeira turma, e o juiz natural, que julgara não somente o ex-presidente, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, como General Heleno, Braga Neto, Garnier, etc., mas Alexandre de Moraes, entendendo estar presente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, entendeu que o ex-presidente havia violado, né, as medidas cautelares impostas no bojo da decisão que concedera a prisão domiciliar e convertê-la em preventiva e em ato contínuo após a decretação, a certificação do trânsito julgado, né, da ação penal 2668, ainda semana passada, no meado da semana passada, converteu a prisão preventiva que está sendo cumprida na Polícia Federal em definitiva, ou seja, uma prisão-pena. Não há o que se falar mais em prisão preventiva e sim prisão-pena. Mas no bojo do presente canal existe vídeos aí como Tucoque, como usar as palavras e os argumentos para ter sucesso na vida e na advocacia. Existem também vídeos aí em que eu falo sobre cavalo de Trump, de Troia de Trump, ante as suas austeras políticas, né? Nem um pouco ortodoxa. E por falar em Trump, o mesmo teve uma fala com o atual presidente Lula, e ambos disseram ter sido muito benéficas, não obstante, né, não ter ainda sido divulgado o seu conteúdo. Mas dentre esses e diversos outros vídeos, né, como a cobertura da guerra de Israel e o grupo terrorista Hamas, que completou mais de 2 anos e mais de 3 anos a guerra entre a Rússia e sua vizinha Ucrânia, e não à toa também, né, houve aí outra tentativa, né, costurada pelos Estados Unidos de dar um cessar-fogo nessa guerra da Rússia e Ucrânia, mas ontem Putin disse que não aceitava os contornos e alcance das propostas feitas pela UE, União Europeia, e aí continua o conflito. Mas o fato é que no presente canal, na plataforma 1, você me vem falar também da CPMI do INSS, que fraudaram diversos sindicatos e associações, estão sendo acusadas de desviar mais de 6 bilhões de reais por meio de contribuições sindicais e de associações de forma fraudulenta, ou seja, sem nenhuma autorização de dos aposentados e dos pensionistas. E até mesmo a partir do governo de Bolsonaro foram autorizados os bancos a fazerem empréstimo até mesmo de crianças, um absurdo, que recebe loas com base na lei orgânica, né, de deficiência, né, e não obstante, né, ser representado pelos seus pais, pelo seu representante legal, mas até quem recebe loas a partir do governo anterior o governo autorizou a fazer empréstimo, e também será objeto, né, da segunda parte da CPMI do INSS, que segundo o seu presidente disse que a partir da manhã, quinta-feira, irá submeter diversos ofícios, até mesmo para prorrogar a respectiva CPMI do INSS até maio do próximo ano.
E aí também será objeto aqui de um subtítulo, né, onde irei falar desse paradoxo, né, dessa CPMI, o que tem de bom e de ruim na mesma. Mas na segunda plataforma falo sobre autoajuda e na terceira e última, porém não menos importante, falo sobre a ajuda do alto, ou seja, aqui quando a gente não consegue dirimir os mais diversos e complexos problemas do dia a dia na plataforma 1 e 2, na plataforma 1 na área jurídica, na área do direito da cidadania, diversas ramificações do direito constitucional, no qual eu sou especialista. A gente tem a segunda de autoajuda, onde eu falo dos filósofos, começando do pai Sócrates, Platão, Aristóteles, o estoicismo, o budismo, etc. Falo dos pais da Igreja Católica, começando do maior teólogo, a saber, Santo Agostinho, por meio de sua monista, passando por São Tomás de Aquino, sua dualística, passando pela primeira reforma protestante de 1517 do monge alemão Martinho Lutero, por meio de suas 95 teses, seguida por Jacó Armínio e os anglicanos. Mas aqui, quando a gente não consegue dirimir os mais diversos e complexos problemas do dia a dia na plataforma 1 e 2, a gente pode recorrer à terceira instância, que eu batizo como Tribunal de Cristo. Por nele eu creio e nele você deve confiar. Dito isto, e para que o bem vindo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, só aqui já vai com expressivo 11 minutos, somente nesse pórtico de entrada, passo a comunicar o título, objeto de nosso singelo estudo de hoje, abre aspas, manifesta crise de legalidade e legitimidade neste mundo líquido de transformação à luz da banalização da psicopatia do mal na política, na religião, na democracia, na justiça e na cultura. Parte 2. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, por que não dizer um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem à época fora pedagógico, no sentido de dizer, existir entre o céu e a terra, ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Mas você que está a me ouvir aí do outro lado da tela deve estar a me perguntar, doutor Cláudio, qual a razão pela qual hoje o senhor resolvera deliberar acerca de dada temática? Explico, como sempre, a resposta é de fácil alcance. Exatamente em razão dessa vibe, dessa onda que o mundo está a presenciar de manifestas e gratuitas violências domésticas, familiar, notadamente de crimes em série de feminicídio contra as companheiras. Houve um caso no Rio Grande do Norte há pouco mais de um mês, 2 meses, mês passado, onde um suposto companheiro, notadamente no bairro de Ponta Negra, espancou a soco, dezenas e dezenas de socos. Houve agora um caso mais recente, que outro companheiro, se é que pode chamar de companheiro, porque companheiro é para acompanhar, é para proteger e não para agredir, e não para ofender, e não para dilacerar, como foi o caso de uma outra vítima que foi arrastada, atropelada pelo seu suposto companheiro e teve até que amputar 2 pernas. Ou seja, não vou nem continuar a reverberar sobre e a adjetivar tantas violências gratuitas que dói na alma e dói na carne. Mas salta aos olhos, as manchetes são eloquentes em divulgar diariamente. Se abre as manchetes, abre as redes sociais, só o que vê os jornais das 3 edições é só violência. E aí também irei falar um pouco aqui, né, sobre a DPF 779, onde em 2023 o Supremo Tribunal Federal foi pedagógico no sentido de dizer ser inconstitucional o Instituto da Legítima Defesa da Honra, utilizada por alguns advogados criminalistas na defesa desses
agressores, desses criminosos que não somente agridem as suas companheiras, como dão cabo da própria vida e na hora da defesa, ao invés de assumir, vem querendo se valer da própria torpeza, usando de forma inadequada o Instituto da Legítima Defesa da Honra. E aí, o Supremo Tribunal Federal, para dar exemplo, fora pedagógico em ISO 2023, há 2 anos, por meio da DPF 779, no sentido de declarar ser inconstitucional dado Instituto, doravante não sendo mais possível os advogados utilizarem como fundamento para defesa de seus constituintes, clientes, dada a tese. E aí eu tiro o chapéu para o Supremo, pois muitos falam e criticam do ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, que existe do bom e do ruim. É como dizia o ex-ministro Luiz Roberto Barroso, e ex-presidente aposentado, que ativismo judicial existe do bom e do ruim, é como colesterol. Não obstante, né, antes do mesmo se aposentar, com o devido vênia e respeito que eu tenho mesmo, ele vinha fazendo discursos um pouco heterodoxos, e por que não dizer conflitante, no sentido de dizer que no Brasil não existe e nem nunca existiu ativismo judicial, e isso é uma lenda. E aí isso contradiz, né? Contradiz o que ele defendia no passado, quando era advogado. Na hora que mudou de banca, aí você vê aí, né, como se deve, né, entender o ativismo judicial. Mas eu, na qualidade de um advogado constitucionalista, entendo que o ativismo judicial existe do bom e do ruim, sim. E nesse ponto concordo com o eminente ex-ministro aposentado Luiz Roberto Barroso. Mas o ativismo judicial, ele é positivo quando serve para o Supremo Tribunal Federal suprir lacunas dos demais poderes, poder executivo e poder legislativo, notadamente no que aduz a implementação ou concreção das políticas públicas, sociais, econômicas, educacionais, de justiça social e etc. Quando eu digo que não sou adepto à política partidária, isso não significa dizer, em tese, que eu não tenha lado. Ao contrário, quando digo que não sou adepto à política partidária, é porque a política partidária, da maneira em que ela se apresenta, ela é nociva, ela só gera intriga, só gera conflitos. E você pode muito bem defender as mais diversas pautas de direitos constitucionais, direitos sociais, direitos econômicos, direito religioso, de forma sinodal, ou seja, de forma a marchar em uma única direção, em um único caminho, em prol de um objeto comum. E é isso. E é isso que o ex-papa, o saudoso Papa Francisco fazia, em defender a pauta de uma igreja sinodal. Para quem não sabe, sinodal significa andar em uma única direção de um bem e interesse comum. E é assim que deve ser pautada e revestida as religiões, notadamente, né, desde o saudoso Papa Francisco, ele vem trabalhando essa pauta de uma igreja sinodal, que é aquela que referenda o que está previsto no último livro escatológico da Bíblia, a saber, Apocalipse. Exatamente no sentido de dizer que no final dos tempos todas as religiões irão marchar em uma única direção. E a gente está vendo aí o ismo, ou seja, tudo que é ismo é transformação. O Papa, em sua primeira viagem internacional, visitar a Turquia. E quando falamos de igreja sinodal, também devemos falarmos de democracia sinodal, que é aquela que marcha em uma única direção de um objetivo, um propósito comum. E é esta exatamente a razão pela qual, quando eu digo que não sou adepto à política partidária, porque ela só gera divisão, como o país nunca esteve tão dividido nas últimas eleições.
E quando eu digo que sou contra a política partidária, é porque ela é uma herança maldita da Guerra Fria e do ano que nunca passara de 1800 o ano que nunca passara, entrado para os anais da história como o ano que nunca passara, foi o ano de 1923, onde eclodiu naquela época a Guerra Fria, Guerra do Vietnã, morte do ativista norte-americano Martin Luther King, morte do senador Kennedy, morte do presidente John Kennedy, etc. Então, toda essa divisão, esse extremismo que o mundo está revestido, é a herança maldita dessa Guerra Fria ideológica que nunca acabara, ou seja, o ano que nunca passara. E isso, contudo, no ponto, não significa dizer que eu não tenho partido, que eu não tenho opinião própria. Eu tenho, sim. O partido que eu tenho é sobre a legalidade, sobre aquilo que entendo de justiça, sobre aquilo que entendo de ético, de moral, sobre aquilo que entendo sobre a perspectiva da lei de Deus e da lei dos homens, pois Jesus foi pedagógico por meio da parábola dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Tiago, né, em sede da nova eterna aliança, disse que cumprir a lei de Deus em detrimento da lei dos homens também nos coloca na condição de pecadores. Logo, não somente devemos cumprir a lei de Deus, como também a lei dos homens. Agindo assim, o difícil é errar. E extremismo só leva o homem à discórdia. Ele não edifica. Nenhum tipo de política partidária edifica. A gente vê hoje esse extremismo, essa divisão partidária, não somente no Brasil, aqui direita extremista e esquerda extremista, como nos Estados Unidos, os democratas e os republicanos. Mas entendo que isso é totalmente nocivo para a democracia. Mas o que vai me motivar a falar sobre a banalização da psicopatia do mal na política, na religião, na justiça, na cultura, é exatamente essa crise, essa manifesta crise de legalidade e legitimidade sem precedentes. É violência gratuita contra as mulheres, violência contra as crianças, é uma crise de legalidade e legitimidade sem precedentes nos três poderes, é uma banalização do mal, é uma banalização da psicopatia do mal. É uma crise, é uma riqueza de informação em tempo real, uma pobreza de atenção. As pessoas estão sentadas aqui ao lado de sua esposa, seus filhos, e eles estão todos ligados em redes sociais, ou seja, é uma riqueza de informação em tempo real e uma pobreza de atenção. É um mundo líquido, como defendia o Papa Francisco, um mundo em transformação. É um mundo cujos valores éticos e morais não estão mais em vogas. As pessoas querem que você diga o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. E é por isso que sempre, na qualidade de educador e de advogado constitucionalista, sempre sou defensor de que, assim como Deus, assim como todo bom pai, todo bom professor e todo bom advogado, não deve dizer o que o seu aluno quer ouvir, não deve dizer o que seu filho quer ouvir, não deve dizer o caso do seu advogado, o seu cliente quer ouvir. Salvo se o que ambos em tese queiram ouvir esteja de acordo com aquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, à luz da lei de Deus e da lei dos homens. É por isso que estamos nessa iminente e manifesta crise de legalidade e legitimidade sem precedentes. É uma verdadeira banalização do mal, como tão bem defendia uma filósofa alemã do século XX, a saber, doutora Hannah Arendt, alemã, que diz que as pessoas, com a premissa de até utilizar passagem bíblica que não julgue para não ser julgado, acabam banalizando o mal. Estamos aí, está a banalização do mal na política, na cultura
É um professor fazendo de conta que ensina, um aluno que aprende. É um professor dizendo que os alunos querem ouvir, não que eles precisam ouvir. É crianças que nunca recebem um não, e aí quando cresce, ele, quando recebe o primeiro não de um amigo na escola, ele parte para agir de fato. A criança que nunca passou a vida inteira adestrada a nunca dizer um não, e quando recebe o primeiro não da namorada, ele parte para a violência e mata. Ele nunca recebeu um não no jardim desde o jardim de infância, e quando ele cresce, ele acha que a mulher é propriedade. A criança que não foi combatida quando fazia pequenos furtos, começando pela merenda, começando pela furar a fila da merenda, ele cresce, começa a furar a fila de banco. Ele cresce, começa a furtar bancos, assaltar bancos. É isso. É exatamente disso que deixa eu falar. E é exatamente sobre essa perspectiva de fato, valor e norma que a erudita filósofa alemã do século XX, a saber, doutora Hannah Arendt, reverbera a sua tese. Que as pessoas com a premissa de que, usando até de forma inadequada a passagem bíblica, que não julgue para não ser julgado, acaba banalizando o mal. E a gente está vendo aí a banalização do mal na política, na religião, na cultura, na justiça, e etc. E quando observamos aí a CPMI do INSS, cujo desvio de mais de 6,6 bilhões, segundo a CGU, também a gente vê aí uma conduta nem um pouco ortodoxa de muitos membros daquela comissão em fazer, às vezes, abuso de finalidade e abuso de direito e até ingerência. Um autoritarismo que eu nunca vi nenhum juiz de primeiro a último grau tratar um réu, por mais bandido que seja. E ali, na comissão da CPMI, que não obstante tem um lado positivo, né? O lado positivo que é, em tese, chamar a atenção das autoridades constituídas, Polícia Federal, CGU, os órgãos de controles internos e externos, Tribunal de Contas, Parlamento Federal, mas, por mais legítimo que seja, e que tenha previsão constitucional, e que tenha sido referendada pelo Supremo Tribunal Federal, a criação e o funcionamento da respectiva CPI e CPMI, no caso CPMI porque é mista, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, é composta por senadores e deputados federais. Mas isso, contudo, não legitima, tampouco autoriza nenhum parlamentar, seja ele senador, seja ele deputado federal, abusar de direito, fazer desvio de finalidade com nenhuma daquelas pessoas que estão sendo ouvidas. Pois ali é uma verdadeira humilhação revestida de manifesto abuso de direito. E aqui falo na qualidade de advogado constitucionalista, com base na devida ponderação ou cognição adequada que deve ser. Se um processo está sob júdice, não é nem um pouco demasiado no ponto lembrar, contudo, apenas a guisa de formação, que nenhum réu deve ser obrigado a se expor numa comissão daquela, cuja a acusação está sendo já tratada, judicializada na Polícia Federal e na Justiça, na competente Justiça. Se, somente se, matematicamente falando, no âmbito de um processo judicial, nenhum juiz, seja ele de primeiro grau, seja ele do Supremo,
STJ e os tribunais superiores podem abusar do direito, fazer desvio de finalidade, ingerência, constrangimento ilegal, exposição da honra objetiva e subjetiva da pessoa, de pior sorte não pode, por simetria, nenhuma comissão, seja ela mista, seja ela somente CPI, de nenhuma dos entes federativos, estadual, municipal ou federal, praticar dado desiderato. Pois quem pode mais, pode menos. Ou seja, muitos ali, com devido respeito e com todas as vênias de estilo, estou falando aqui na qualidade de um advogado constitucionalista, que o que fala aqui é com base na força normativa da Constituição, com base na ética, na moral, com base nos colorários de todos os estatutos e normas interna corpus das respectivas casas. Mas entendo que se um processo está judicializado, as pessoas já estão sendo objeto de investigação, indiciamento e até julgadas pela justiça, vejo que ali, em tese, é um bis idem. Não obstante, né, o processo administrativo PAD, ou seja, processo administrativo ser, aí no caso é disciplinar, independente do judicial. Mas um processo administrativo, entendo com todas as vezes aquele que pensa em sentido contrário, não pode sobrepor a nenhuma decisão judicial. E aqui, outra teratologia que observo, por exemplo, o atual presidente da República, saber, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou para assumir a vaga do ministro Barroso, o ministro da AGU, Jorge Messias. E aí, a partir de então, criou-se, né, um conflito de interesse no âmbito das duas casas, notadamente na Casa Alta do Senado, cujo presidente, a saber, Alcolumbre, esperava que fosse indicado o senador Pacheco. E aí havia pautado, né, a sabatina na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, para fazer a sabatina do indicado, ou seja, do atual ministro da AGU, para o dia 10. E agora, ontem, o elencado presidente do Senado informara ter cancelado, sabe-se lá, carga d'água, por quê? Mas é de fácil alcance e salta aos olhos. Ou seja, porque, em tese, o atual presidente não deve ter indicado o que ele esperava, que era o senador Pacheco. Provando, né? E é por isso que eu digo que não sou adepto à política partidária, pois aí a gente tem que ver a política partidária atrapalhando e sendo nociva ao interesse público. E não à toa, quando a gente fala em interesse público, né, o presidente da República, segundo a Constituição, pode fazer dois tipos de veto. O veto político, quando fere a Constituição, e o veto jurídico, quando fere o veto político quando fere a ordem pública, né, a ordem pública, e o veto jurídico quando fere a Constituição. E aí, quando ele estava aí, né, teve aí 10 dias de COP30, o presidente vetou, né, um projeto do Congresso que mitigava, ou seja, jogava por terra os contornos e alcance da COP30. E aí, em represália também a essa indicação, né, de Jorge Messias para o Supremo, houve também outra retaliação no sentido de ser derrubado o veto do presidente. Então vejo que o interesse, quando eu falo que a política partidária ela é nociva,
Porque a gente precisa tomar partido daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, daquilo que é justo, daquilo que é ético, daquilo que é moral, daquilo que reflete o verdadeiro espírito do legislador constituinte e derivado, daquilo que revela e reflete o interesse público, mas não interesses pessoais. Cada parlamentar daquele ali, os 513 deputados, adicionados de mais 18, estão ali para defender o interesse do povo. Naquela hora, de 4 em 4 anos, por meio do sufrágio universal, onde ele otorga uma procuração por meio do voto. E nessa hora, o povo se sente traído por aqueles que nomeou para representá-lo no parlamento. E é exatamente esta uma das razões pelas quais eu sou veementemente contra a política partidária, pois entendo que se pode fazer política econômica, política social, política de inclusão social, política educacional, política habitacional, política financeira e etc., sem tomar partido de A e B. O partido que cada parlamentar deve tomar é o interesse público, é a rigidez da força normativa da Constituição. É aí que cada parlamentar deve ser partidário. Você está entendendo, né? Por quê? Quando eu digo que não sou adepto de política partidária, isso não quer dizer que eu não tenho opinião. Tenho opinião, mas não adstrita a nenhum interesse escuso e pessoal. O que interessa é o órgão, e não à toa existe no direito administrativo e no direito constitucional a teoria do órgão. Quando determinado agente público, com base no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, que trata, né, da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e privado pelos atos de seus agentes, ali estamos diante da teoria do órgão. A gente, como advogado, quando um órgão comete um ato ilícito contra um administrado, contra uma pessoa, a gente deve primeiro demandar o órgão, provando que o órgão, os governantes passam, né? Eles são efêmeros e o órgão sempre ficará. E não à toa, na palavra de Deus, céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. Eu vejo, portanto, que quando eu batizei o presente título como a banalização da psicopatia do mal e manifesta a crise de legalidade e legitimidade na política, na religião, na justiça, na cultura e na democracia, é exatamente por isso. Estamos num mundo líquido de transformação, de ismo, e tudo que é ismo, particularismo, é movimento, evolução cultural, social, econômico. E não somente a cultura, a democracia, as leis, a justiça devem se atualizar para acompanhar as mutações sociais, como também o direito deve se rejuvenescer, como dizia um dos grandes protagonistas do direito, qual seja Rodolfo Anhering, no seu livro A Luta pelo Direito, a ponto de dizer que o direito nasce, vive e perece, e ainda elucidou que o direito que não se exercita e não se rejuvenesce está fadado a cair na ineficácia e na decadência e, portanto, não ser merecedor de ser chamado direito. Veio, portanto, que a banalização do mal, essa injustiça epistêmica, pessoas sendo julgadas pela capa do processo, pessoas sendo julgadas por sua mera orientação e opção sexual, pessoas sendo julgadas pela sua condição de ser pobre, negra, morador de rua. E aí entra em voga aí a tese de uma juiz britânica, para quem a tenho na minha mais alta conta, saber, doutora, teoria espiral do silêncio, Elizabeth Naumann.
Essa que eu estou falando é Miranda Frischer, autora da tese, abre aspas, Injustiça Epistêmica, Testemunhal e Hermenêutica, fecha aspas. A testemunhal consiste exatamente em um juiz, seja ele de piso, primeiro grau, seja ele desembargador, seja ele ministro da STJ, seja ele do ministro da Excelsa Corte Suprema, julgar alguém pela capa do processo, pela sua identidade de ser negro, pobre, homossexual, de ser um religioso, um líder religioso. E aí se encaixa aí nessa injustiça epistêmica testemunhal. Mas existe também as injustiças epistêmica, hermenêutica, que é aquela que se dá quando o julgador, seja ele de piso, seja ele do STF, faz desvio de finalidade, abusa de direito, julga com prevaricação, dá decisões teratológicas, conforme o artigo 489, parágrafo 1º, que o artigo 489, parágrafo 1º da lavra do ministro Luiz Fux, da reforma do Código CPC 2015, diz que nenhuma decisão é considerada fundamentada se não fizer a devida subsunção, ponderação dos fatos, do asseio probatório e a norma. Mas o que a gente vê são decisões teratológicas que saltam aos olhos, omissas, contraditórias, e você entra com embargo, vê uma decisão mais omissa, contraditória, teratológica e obscura, para não chamar de outra coisa. Decisões de tribunais de segundo grau, de turmas, cuja maioria segue cegamente, o trocadilho, segue cegamente o voto do relator, onde na maioria das vezes sequer se dão o trabalho de analisar o contexto fato e jurídico. E me vem à mente aqui um ex-ministro aposentado, a saber sua excelência, Dr. Eros Graus, para quem eu tenho na minha mais alta conta. Ele criou a tese fez uma diferença em um ensaio de direito constitucional, dizendo a diferença de norma posta e de norma pressuposta. Norma posta é a norma positivada, o que está na lei, o que está na Constituição escrito. E a norma pressuposta é o que ele diz, que é o sentido, é o verdadeiro espírito da norma. Ele diz que o direito não pode ser interpretado em tiras. E avança a ponto de dizer que o contexto, em determinados momentos, deve ser mais importante que o próprio texto. Entenda por contexto. É um asseio probatório que você tem num processo judicial ou administrativo e o juiz faz vista grossa, prevarica, dá decisões teratológicas, comete advocacia administrativas, parcialidade, julgando e ferindo de morte, né, o que diz o artigo 37 caput. O juiz, não somente o juiz, mas como todo homem público, deve ser probo, ser honesto, imparcial. Ele não deve ter partido. O partido que ele deve ter com a lei, com a força normativa da Constituição, com a jurisprudência pacífica do Supremo, do STJ, do regimento interno. Mas o que a gente vê na prática são desembargadores fazendo vista grossa do próprio regimento interno no qual ele é vinculado. E isso consiste em uma espécie de injustiça epistêmica, hermenêutica. Pedido de justiça gratuita, não obstante saltar aos olhos um acervo probatório e muitos juízes negando sem nenhum fundamento. O CNJ precisa estar atento para muitas decisões, precisa fazer auditoria de muitos processos. E é por isso que eu digo que todo homem público, todo jurista, ele deve ser parcial com a ética, com a moral,
parcial com a força normativa da Constituição e ser fiel aos autos e evidências processuais e não fazer ingerência, desvio de finalidade, tampouco prevaricar e dar decisão teratológica. Pois isso, para além de violar todos os colorários dos princípios explícitos do artigo 37, por via reflexa, gera a pretensão do artigo 37, parágrafo 6º, da responsabilidade civil do Estado e, por via reflexa, na eventual condenação de determinado julgador na classificação de regresso, sem prejuízo de demais medidas junto às corregedorias e especial ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E o mundo está vendo aí, salta aos olhos, né? Nas manchetes, nas redes sociais, juízes, desembargadores e até ministros, alguns gabinetes do STJ acusados de vender sentença. Eu fico perguntando aqui como é possível alguém, um julgador, vender sentença sem que ele tenha conhecimento. Mesmo que ele não tenha, quem é que assina? Qual a assinatura que está ali? Das duas, uma. Ou determinado julgador que está sendo acusado de venda de sentença está entregando o gabinete ao bel prazer dos assessores, ou ele estava sendo induzido a erro pelos mesmos. Mas o fato é que quem assina, quem é o responsável? O juiz, antes de assinar determinada decisão, ele deve ler, analisar, pois ele é o responsável como advogado. O advogado ele pode atuar individualmente ou conjuntamente com outros colegas. Mas se um advogado assina uma petição de outro colega, independentemente do contexto que tem naquela petição, naquele recurso, seja o que for, ele é responsável. Se ele é responsável por um estagiário de direito, o que aquele estagiário faz, ele é responsável por ele, por via reflexa e por simetria, não pode ser diferente do julgador, que nomeia seus assessores de confiança. E aí também, né, estamos diante da odiosa, nociva e deletéria injustiça epistêmica hermenêutica. Veja, portanto, aí que já falamos aí, né, dessa crise de legalidade e legitimidade, dessa banalização do mal na CPMI, né, que de um lado existe o lado positivo, mas do outro existe muito abuso de direito, desfinalidade, discursos, narrativas para lacrações de redes sociais. É isso que a gente vê. Constrangimento ilegal, salta aos olhos, não à toa. A CPMI que houve na segunda-feira, a última do INSS, onde ouvira um ex-chefe de pagamento do INSS. No final, eles decretaram a prisão do depoente, não obstante o mesmo não ter se negado a responder todas as perguntas. E o Procurador-Geral da República pediu para arquivar. E aí tira o chapéu para o Procurador-Geral da República, para esse abuso de direito, esse desvio de finalidade, cujo objetivo é produzir conteúdo para alimentar os seus seguidores. E isso é uma conduta heterodoxa, odiosa. É por isso que quando digo e defendo que não sou adepto de política partidária, exatamente por conta disso. Se existe, é legítimo ter a CPMI, mas ela não pode. Se um juiz não pode, um desembargador não pode, um tribunal não pode tratar um réu, por mais bandido que ele seja, ele não pode constrangê-lo, imagine uma CPMI. É exatamente disso que estou a falar. Pois quem abusa de direito comete ato ilícito. E ali, constrangimento ilegal, salta aos olhos. Abuso de direito e de autoridade. E tem aí a lei de abuso de autoridade. Estou falando aqui com base
na força normativa da Constituição. Não estou falando aqui com base em política partidária que tem ojeriza, pois ela só gera desgraça, só gera extremismo. Então já falamos aqui, né, do que eu entendo dessa CPMI, que de um lado tem um lado positivo, mas desde que não abuse direito, não faça disfuncionalidade, tampouco ingerência e provoque, né, constrangimento ilegal e condena a pessoa sumariamente, porque em muitos deles ainda estão na fase de investigação. Então é inadequada a dinâmica em que está se conduzindo a respectiva CPMI. Falei da CCJ, né? A razão pela qual o atual presidente do Senado, não obstante já ter marcado a sabatina na CCJ para o dia 10, mas ontem declarou ter cancelado. Sabe-se lá, o carga d'água fora, mas dá para presumir, por conta da indicação de Jorge Messias, diverso da pretensão que o respectivo presidente queria, que era o senador Pacheco, sem nenhum demérito a nenhum deles. Falei da banalização do mal na justiça. Vimos aí também ontem, podemos aí observar também o relator da comissão para caçar a deputada Zambelli, que está presa na Itália, outra teratologia e abuso de direito, desvio de finalidade do relator em dar um voto no sentido de contra a cassação de Zambelli. Eu pergunto, à luz da Constituição, não há previsão para um condenado. É claro que não são todos os tipos de condenação. Tem condenações, né, que administrativas, condenações abaixo, apenas inferior a 2 anos, que cabe condenação penal, que essas não. Essas legitimam, em tese, né, um parlamentar, a casa, né, respectiva, deliberar ou não sobre a cassação e perda do mandato. Mas, quando se trata de prisão, de condenação, como a de Zambelli, a 10 anos, com a perda do cargo, pois se o cargo público, se a condição sine qua non, o direito, os direitos políticos, a manutenção do direito político, se uma das consequências da pena a suspensão dos direitos políticos, logo, não há o que se falar em manutenção de cargo. Pior ainda, para uma pessoa que está presa na Itália, e se ela for extraditada para o Brasil, fatalmente também continuará presa, né? Pois já transitada e julgada a sua pena. Então é incompatível, e isso é pacífico no Supremo. E para além disso, se prosperar esse voto do relator, né, da comissão para caçar ou não Zambelli, fatalmente irá parar no Supremo, pois isso aí consiste em um descumprimento de ordem judicial. O que o presidente deveria fazer era simplesmente declarar o que ficara estabelecido no bojo da sentença, transitado e julgado da lavra da primeira do Supremo Tribunal Federal. Então você vê o número de teratologias, as injustiças epistêmicas, hermenêuticas, ou seja, abuso de direitos e finalidade, entendeu? Para não chamar de uma corrupção sistêmica. Está muito difícil viver no Brasil com todas as instituições revestidas de uma manifesta crise de legalidade e legitimidade sem precedentes, onde os súditos administrados e jurisdicionados deixaram de acreditar na rigidez das instituições democráticas de direito, exatamente porque aqueles que é para dar exemplo estão dando os piores de todos. E é por isso que eu sou contra a política partidária. E todo gestor público, ele deve ser imparcial.
Está lá no artigo 37. Ele deve ser parcial com o artigo 37 da Constituição Federal, parcial com o regimento de sua casa, e deve ser parcial com a força normativa da Constituição, deve ser parcial e obediente à jurisprudência pacífica do STF e do Supremo Tribunal Federal. É assim que se deve viver no Estado Democrático de Direito. E aí, temos aí também a CPI das organizações criminosas, né? E aí já fiz um vídeo também aí, né? Com base da DPF 635, né? Tá rolando aí. Cuja presidência é do deputado Cantarato e a vice do ex-vice-presidente da República, atual senador Hamilton Mourão. E a relatoria de Alessandro Vieira. Ambos estão em boas mãos. A CPI, né, das organizações criminosas de combate, está em boas mãos. E temos aí agora, né, falar um pouco aqui do pedido, né, de conversão, do pedido da Heleno foi preso também, assim como o ex-presidente da República, e o seu advogado pedira para ser deferido a prisão domiciliar de Helena, alegando que o mesmo está com Alzheimer, não obstante ter se contradito e ter retificado que o Alzheimer do general Heleno iniciar esse ano. Mas o que me chamaram a atenção e merece destaque foi o aparecer a soldado, né, ou precoce, por que não dizer em tese precipitado, do Procurador-Geral da República em dar um parecer favorável, mesmo não estando presentes os documentos, né? E de preceder de uma perícia judicial, né? Porque é o que eu digo, né? Para ser deferido agora, né? Que eles estão cumprindo prisão definitiva, tanto Bolsonaro como os demais militares, General Heleno, Garnier, Braga Neto, qualquer eventual pedido de prisão domiciliar deve ser analisado sob a égide de uma perícia judicial e não somente com um eventual laudo juntado pelo requerente, pois estão diante de uma prisão pena, ou seja, uma prisão que se dera por meio do édito penal condenatório transitado e julgado. Logo, entendo que o Procurador da República, com devido respeito e devido ao respeito que tem o mesmo, fora infeliz ao dar um parecer favorável. Temos aí também pedido domiciliar, o pedido domiciliar humanitário, né, que Bolsonaro, os advogados de Bolsonaro estão pedindo, né, não obstante entender que o simples fato de Alexandre de Moraes ter determinado o cumprimento da pena definitiva numa sala de Estado Maior de 12 metros, com frigobar, com televisão, com ar-condicionado, janela, etc., e acompanhamento de médicos, ali já estamos diante de uma sala de Estado Maior em que pese, né, só deve existir, né, até uma sentença penal transitada e julgada, pois não existe, né, previsão no nosso ordenamento jurídico de prisão especial depois do trânsito julgado. E ali o presidente da República, sem nenhum demérito àqueles que pensam sentido contrário, já está sendo beneficiado com a prisão de Estado-Maior no âmbito da sede da Justiça da Polícia Federal. E lá ele terá ano-luz mais assistência do que propriamente eventual prisão domiciliar. E isso também afasta, né, eventual possibilidade de novos pedidos de prisão domiciliar, com a alegação de que o presidente está preso em um presídio que
que coloca em vida a sua vida, risca a sua vida. Pois a Polícia Federal, Alexandre de Moraes garantiu, né, assistência médica 24 horas, tem policiais para levar ele a hora que quiser, mais próximo ainda do hospital que ele se trata. Então não há o que se falar, né, no momento, né, de eventual prisão domiciliar, até porque entendo que ele já está sendo agraciado e muito beneficiado em relação aos demais com essa prisão em sala de Estado-Maior, que não existe nem previsão no nosso ordenamento jurídico. E agora vamos falar um pouco da... Lula teve uma ligação, fez uma ligação anteontem, falou com o Trump, diversas temáticas, né? Não obstante ainda não ter sido divulgada, né? Mas tanto Trump como o presidente Lula disse ter sido benéfica. Inclusive, Trump concordou até suspender a taxação de 40% de alguns produtos. Mas o fato é que o Brasil está saindo muito bem diante dessas taxações perpetradas por Trump. Assim também como saíram muito bem em relação a enfrentar a inadequada utilização da Lei Magnitsky, né, para sancionar de forma inadequada ministro do Supremo. Mas Lula diz ter tido boas impressões com uma ligação que fez ontem para Trump e irão marcar um outro encontro. Mas o fato é que o Brasil, diante dessa iminente, né, ameaça de taxação e até mesmo chegando a se concretizar e depois se suspender, não se inspira muito, porque tem outros aliados como o BRICS, a população do BRICS aí, só o BRICS aí a gente tem aí quase 50% da população mundial, de 8 bi. Então o Brasil não fez muito esforço para superar esse atípico, né, e heterodoxo conflito, pois não existe razão, nem nunca houve, para os Estados Unidos estar duelando com o Brasil, onde sempre fora o seu maior aliado. E temos aí, né, lá em Israel, na guerra de Israel de mais de 2 anos, diversos vídeos também, e o primeiro-ministro de Israel, na iminência de ser, em tese, até condenado por corrupção, e é um grande aliado de Trump, a saber, Benjamin Netanyahu, semana passada pedira uma espécie de indulto para o presidente de Israel, pois ele já existe prisão decretada aí, né, por crime de guerra, em razão, né, desses ataques e milhares de pessoas, mais de 80 mil que já foram mortos na faixa de Gaza, e a ONU decretou por várias vezes abuso, né, de direito de guerra, né, crime de guerra, e tem prisão decretada, não somente dele, como de Putin. Putin, por via reflexa também, os Estados Unidos, notadamente da pessoa de Trump, estava tentando costurar aí mais uma tentativa de cessar-fogo na guerra da Ucrânia e da Rússia, que dura aí mais de 3 anos. Mas houve um empecilho aí, né, com a proposta, né, da UE, ou seja, da União Europeia. Putin não gostou, não obstante não ter dito do que se tratava, mas continua, né, o óbice. E disse também, mandou recado para a UE, ou seja, a União Europeia, que não tem interesse, remoto interesse, em duelar com a Europa, mas se for necessário estará pronto para destruí-la. E aí você vê aí, né? Você vê o cenário geopolítico que se encontra, ou seja, é um mundo em transformação, é um mundo líquido. E aí temos aí, por exemplo, tá falando também da DPF,
779, né, desses crimes aí de feminicídio, onde o Supremo Tribunal Federal, em 2023, disse ser incondicional o Instituto da Legítima Defesa da Honra, notadamente aqueles crimes de feminicídio, como o Brasil está observando aí. E isso parece que não se viu, assim como as campanhas também merecem de uma reformulação à luz da Bíblia, até mesmo a Bíblia, né? Tem que ser utilizada lá em Paulo de Tarso, Romanos, a Filemon, onde ele diz o papel do homem e da mulher. Eu acho que as políticas de combate à violência doméstica e familiar, elas precisam ser reformuladas. A ponto até mesmo de utilizar o que diz lá Paulo de Tarso, a maneira como homens e mulheres devem se comportar respeitando uns aos outros. O esvaziamento ensinado por Cristo Jesus ao longo de toda a cronologia bíblica, notadamente em sede da Nova e Eterna Aliança, é pedagógico. Quando fala da parábola do joio e trigo, que diz que nada serve um grão de trigo jogado no chão se o grão de trigo não se permitir sepultar. E por sepultar se entenda, é você ter a hombridade, a sabedoria do rei Salomão, da rainha Esther, de São Tomás de Aquino, para se esvaziar a ponto de evitar um mal maior, até que consiga se livrar, né, de dada agressão. É por isso que eu digo que as políticas, nada justifica, mas as políticas, as campanhas contra a violência doméstica, e notadamente contra o feminicídio, parece que só cresce. Não está gerando os efeitos que se espera. Razão pela qual eu recomendo, para quem estiver me ouvindo, que agregue a essas campanhas o que ensina Paulo de Tarso, de Romanos a Filemon, onde diz: homens, respeitem suas mulheres, mulheres, respeitem seus homens. E à luz do direito, né, como Tiago é pedagógico em dizer que cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens nos coloca na condição de pecadores, logo, não somente devemos cumprir a lei de Deus, mas também a lei dos homens. E o primeiro passo para cumprirmos dados colorários é tendo a devida consciência mítica, cósmica, democrática, religiosa e jurídica do papel do homem e da mulher na sociedade. Nenhum direito é absoluto. Todo direito, nenhum direito é absoluto. A cada direito violado gera uma pretensão. Pretensão esta que se extingue com a prescrição e a decadência. E é exatamente esta a razão pela qual não estamos vivendo uma guerra de carne e sangue, sim, contra os principados potestados do bem e do mal, Deus defendendo o bem e Satanás entrando na mente das pessoas para instigarem a fazer aquilo que nos revela a vontade e o propósito de Deus. Não à toa, Cristo Jesus foi pedagógico, no sentido de dizer: estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição, da desgraça. Qual o caminho que você quer seguir? O estreito, que é da ética, da moral, da força normativa da Constituição, à luz da lei de Deus e da lei dos homens, ou o caminho largo e longo, esse caminho que nos leva à destruição, é um mundo líquido, um mundo descartável, onde os valores éticos e morais não estão mais em voga. É uma riqueza de conhecimento e informação em tempo real e uma pobreza de atenção. Você está sentado ao lado, seus filhos, sua esposa, seu amigo, e eles estão todos ali antenados em redes sociais. E é isso que está destruindo as famílias. E isso também pode ser um dos fios condutores para estar contribuindo para essa violência, falta de diálogo. Democracia não é um monólogo, e sim é constituída de diálogo, de esvaziamento, de tentar se colocar no lugar do outro, de se esvaziar. Você imagine uma pessoa violenta e outra, se você combater a violência com outra violência,
A melhor maneira de desarmar o seu oponente é você dizer algo que ele quer ouvir naquele momento ali, para você desarmá-lo e você conseguir fugir, para você tentar evitar um mal maior. E é isso que eu defendo. E é por isso que eu digo que as campanhas contra a violência precisam ser repaginadas, reformuladas, à luz da lei de Deus e da lei dos homens. Lá em Romana, Filemon, Paulo de Tarso é pedagógico. Quando diz homens, respeite suas mulheres. Por via reflexa, mulheres, respeite seus homens. E com isso, contudo, nem que longe se diga que eu estou aqui tentando legitimar a violência. Ao contrário. Tudo depende de cultura. Tudo depende da educação, da reeducação, da consciência, conscientizar as pessoas dos direitos e obrigações, pois todos, independentemente de cor, raça, etnia, opção, orientação sexual, sexo, são iguais. Isso aí é o princípio da isonomia formal, mas existe também o princípio da isonomia material, que consiste em tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade no limite da lei. Logo, um homem é muito mais forte, muito mais musculoso do que uma mulher. E aí se aplica o princípio da isonomia material, que é tratar os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade no limite da lei. Mas, para dar o primeiro passo, né, na qualidade de advogado constitucionalista, recomendo que procure esvaziamento e procure, né, no ato que você está sofrendo uma violência, dizer algo que você entende que vai desarmar aquela pessoa, nem que seja para você sair correndo e buscar ajuda. Razão pela qual finalizo o preenchimento temático no sentido de dizer que somos, como dizia o poeta britânico William Ernesto Henry, aquele que inspirara Mandela em 27 anos de segregação, de prisão, só por defender a causa dos negros. Mas Mandela disse que o livro do poeta britânico William Ernesto Henry ajudou ele a suportar aqueles 27 anos de prisão. Mas o William Ernesto Henry foi pedagógico de dizer, abre aspas, somos o senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma. E é exatamente esta a razão pela qual finalizo o preenchimento temático, no sentido de dizer que não estamos vivendo uma guerra de carne e de sangue, e sim contra os principados e o potestado do bem e do mal. Deus defendendo o bem, Satanás entrando na mente das pessoas para instigar a fazer o mal. E é exatamente com base nessas premissas de fato, valor e norma, que diariamente devemos nos conscientizar, termos uma consciência mítica, cósmica, democrática, religiosa, jurídica, para podermos evitarmos o mal maior. Pois o mundo, para além de estar numa iminente vontade de ter, com tédio de não poder possuir, por via reflexa, também está literalmente revestido em uma banalização da psicopatia do mal na política, na religião, na democracia, na justiça e na religião. Pense nisso, pois a mesma arma, o mesmo conhecimento e o mesmo poder que liberta, cura e salva, se não bem utilizado em prol daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, por via reflexa, poderá ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de voltar a matéria, tampouco farei nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Apenas jogar a luz de Santo Agostinho é um tema sensível, porém importante, notadamente nesses dias de transformação, de ismo, de manifesta violência, crise de legalidade e legitimidade sem precedentes,
Se gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, deixe seu comentário, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas, dê o seu like e aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, que não serão poucos. Tenha um excelente dia, até a próxima e fique com Deus.